irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical e com o tema da lição 7 é: o Senhor peleja pelo seu povo. Vamos começar orando ao Senhor. Pai Celestial, te somos gratos, Senhor. Eu sou grato a Ti, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Santo. Ó Deus, para que nós viemos compreender, Senhor, da Tua palavra, Senhor, ó Deus. Trabalha, Senhor, na nossa vida, Senhor Deus, na minha vida, na vida dos irmãos, Senhor. Sê conosco, Senhor, que nós possamos ter uma aula, Senhor, abençoada, Senhor, na Tua presença. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. A lição 7, o Senhor peleja pelo seu povo. Nós temos o nosso texto principal, que é o nosso texto áureo, está em João, no capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A nossa verdade aplicada diz: adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. Os objetivos da lição é mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas, incentivar a busca pela perfeita adoração, apresentar o verdadeiro valor da adoração. Textos de referência no segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 2, diz assim: e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Balaíns. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glórias em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. A nossa introdução, ela vai dizer assim: Deus nos criou para que o adoremos. Nessa lição veremos que o rei Josafá entendia bem este princípio. Por adorar a Deus, ele pode contemplar a salvação do Senhor, que pelejou a batalha em favor de seu povo. Nós temos um tópico primeiro. Você pega a sua revista, abra a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Tópico primeiro vai dizer assim, o título: Josafá, rei de Judá. Josafá reinou em Judá aproximadamente entre 872 e 848 a.C. Nesse tempo, o reino de Israel estava dividido em dois: sul, Judá, e norte, Israel. Asa, no início de seu governo, foi temente a Deus, mas ao final de sua vida, rebelou-se contra Deus, sendo punido por ele. Mas Josafá, seu filho, tinha o entendimento de que o sucesso de seu reino estava pautado em caminhar conforme a lei de Deus, segundo o livro das Crônicas 17:6. O tópico 1.1 dirá: o reinado de Josafá. Josafá significa Jeová tem julgado. Ele assumiu o trono de Judá aos 35 anos e reinou 25 anos em Jerusalém. Ao assumir o trono, o monarca tinha uma escolha:
fazer o que era reto diante do Senhor ou praticar o mal, ao contrário do que escolheu o rei Acabe de Israel. Josafá escolheu seguir os caminhos do Senhor, tirando os postes ídolos. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 17, no verso 6. E no terceiro ano de seu governo, enviou seus príncipes e sacerdotes a ensinar o livro da lei do Senhor ao povo de Judá. Segundo o livro das Crônicas, capítulos 17, do versículo 7 ao 9. Iremos começar essa lição aprendendo aqui alguns princípios necessários. Para quê? Para que nós possamos ter comunhão com Deus, o Todo-Poderoso. Esses são alguns princípios para que nós possamos trabalhar dentro de nós. E segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15, vai dizer assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a sua terra. E o verso 15 vai dizer assim: e agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Isso são princípios bíblicos para que nós possamos chegar ao Senhor. Em Atos capítulo 3, versículo 19, está escrito assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e chegando o tempo de refrigério na presença do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 6 ao 10 vai dizer assim: todavia dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de ânimo doble, ou espírito vacilante, purificai os corações. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus, diz o verso 10, e ele vos exaltará. O Senhor foi com Josafá, por quê? Porque ele andou nos seus mandamentos. Agora você abre a sua Bíblia, e segundo o livro das Crônicas, capítulo 17, no verso 1 ao 6, iremos aprender alguns princípios aqui da vida de Josafá. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, o seu pai, e não buscou aos Balaíns. Antes, buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Verso 5. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glórias em abundância. Exaltou-se no seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Israel.
Israel, ele mandou também ensinar o livro da lei do Senhor. Dando continuidade aqui no verso 7, está escrito assim: e no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Benial e a Obadias e a Zacarias e a Natanael e a Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías e Netanias e Zabadias e Israel e Semiramote e Jonatas e Adonias e Tobias e Tobiadonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, e tinha consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os árabios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Verso 12: cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra e varões valentes em Jerusalém. Quando a palavra é ensinada, ela gera algo dentro do ser humano, ela começa a trabalhar no íntimo, transformando o seu caráter. O pecado teve consequência no interior do homem. Ele não somente rompeu a comunhão do homem para com seu Criador, ele teve o seu trabalhar na vida do ser humano no estado físico do homem. Em Gênesis capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito que agora será multiplicada a dor do parto, e agora com fadiga comerás o teu pão. O pecado ele trabalhou no interior do homem. Ele também trabalhou no lado, ele afetou o lado psicológico do homem. Em Gênesis capítulo 3, no versículos 8 ao 10, ali relata que Adão e Eva eles se esconderam, eles começaram a ter medo. Eles se esconderam de Deus e começaram a ter medo. E também o pecado afetou o lado sociológico do homem. Começaram as acusações. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 12, Adão ele justificou o seu erro, falou assim: a mulher que tu me deste. Começaram ali as intrigas, as acusações entre as pessoas. E quando a palavra de Deus ela é ensinada, ela é pregada, começa a trabalhar algo na vida do ser humano. Por isso que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 2, para você ver a importância de você pregar, de você ensinar a palavra ao povo. O pecado, ele trabalhou dentro do ser humano, e você tem que pregar para quê? Para que a palavra venha libertar o homem dessas consequências do pecado. E Hebreus no capítulo 4, no versículo 12, vai dizer assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante ou cortante do que qualquer alguma espada de dois gumes. Ela penetra até na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra trabalhando na vida do homem. Ela produz também, a palavra pregada, ela produz também a fé. Em Romanos capítulo 10,
versículo 17, está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ela produz também a palavra pregada, ela produz no interior do ser humano, ela produz alegria. Em Lucas capítulo 24, versículo 32, está escrito assim: e disseram um para o outro, aqueles dois discípulos que estavam caminhando a Emaús: porventura não ardia o seu coração? Olha a palavra trabalhando dentro do ser humano. Disseram um para o outro: porventura não ardia o seu coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E Atos capítulo 8, versículo 35 e o 39 vai dizer assim: então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. E no verso 39 diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Olha a palavra de Deus produzindo alegria dentro do homem. Ela produz também um entendimento das Escrituras. No Salmo 119, verso 130, está escrito assim: a exposição da tua palavra, ela traz luz e dá entendimento aos simples. Ela também produz, a palavra de Deus, ela produz a santificação. Em João 17, na oração sacerdotal, Jesus diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O Salmo 119, no verso 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. No Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. João 15, versículo 3, está escrito assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Josafá, quando ele começou a divulgar, a ensinar, mandar as pessoas a ensinar a palavra, ensinar a lei do Senhor, ele edificou fortalezas e gente de guerra e varões valentes em Jerusalém. O tópico 1:2 diz assim: seja bom, mas não tolo. A atitude de Josafá em querer sempre agradar ao Senhor, andando conforme os preceitos do Altíssimo, nos traz uma grande lição. É preciso estarmos sempre atentos à vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas, para cumpri-la. Afinal, se somos povo de Deus, então valorizamos a palavra de Deus. Josafá tinha um coração puro e reto, mas não atentava para os oportunistas. A Bíblia diz para sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Josafá não foi prudente e fez aliança com quem não era da vontade de Deus. É preciso ter prudência para fazer alianças. É preciso ter prudência para fazer alianças. Deve-se primeiramente consultar a Deus para não o desagradar, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele vê e sonda o coração. O tópico 1:3 diz assim: repreendido para correção. Josafá foi contemporâneo do rei Acabe, Acasias e Jeorão de Israel. Os reinos estavam divididos. Josafá tinha boas intenções e a sua bondade e ingenuidade o fez aliançar-se com um rei idólatra e mesquinho,
que o levou a pelejar uma guerra que não era sua, e isso quase lhe custou a vida. Devido à associação com Acabe, Josafá foi severamente repreendido pelo profeta Jeú, que lhe disse que a ira de Deus viria sobre ele. É preciso estar atento para as alianças realizadas na caminhada, a fim de não entrar em guerras desnecessárias. Buscar a vontade de Deus para todos os quesitos da vida é sempre o melhor. É preciso, meus irmãos, ter prudência para fazer alianças. Deve ser primeiramente consultar a Deus para não o desagradar. Olha aqui que diz em Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo, preste atenção nisso, queridos, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Primeira Epístola de João, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, diz assim: não ameis o mundo, nem que no mundo há, pois todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, que é a deidade do homem, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com a sua vontade, com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Olha o que Pedro vai falar na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 2. Porque no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo a cobiça dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É o perigo de você fazer a amizade, a aliança com pessoas que não quer nada com Deus, não quer nada com a Bíblia. É difícil, irmão, é complicado. Tome cuidado com isso. Ore ao Senhor, que Ele vai caminhar as suas amizades. Amém? O tópico 2 vai dizer assim, o nosso tópico 2: não ande fora da vontade de Deus. O rei Josafá assumiu o reino de Judá como intuito de levar o povo aos caminhos do Senhor. Devido à sua atitude diante do Senhor, Deus era com ele e fazia prosperar. Mas a ingenuidade de Josafá o levou a trilhar caminhos perigosos, sem buscar o consentimento de Deus, aliançando-se com pessoas que não agradavam ao Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 19, verso 2, está escrito assim: e Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Olha aqui que Paulo vai falar aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, qual seja agradável e qual seja a perfeita vontade do Senhor. O tópico 2.1 vai dizer assim: o grande erro de Josafá. Josafá tinha boas intenções em estabelecer a paz entre o reino de Judá e o reino de Israel, a fim de que todos os irmãos voltassem a ter comunhão. Mas o fato é que Acabe era um rei mau, astuto e idólatra, que perseguia e matava os profetas de Deus.
Acabe estava debaixo da maldição de Deus e aliar-se a ele seria terrível para Josafá e todo o seu reino. Não havia motivos para uma aliança, visto que Deus não estava nesta parceria. Mesmo diante de perigos iminentes, Josafá aparentou-se com Acabe. O rei de Judá permitiu que seu filho Jorão se casasse com Atalia, filha do rei Acabe, com Jezabel. Esta aliança interessava mais ao rei de Israel, pois Acabe teria paz com a fronteira do sul e um forte aliado, caso precisasse nos embates contra a Síria. O tópico 2.2 vai dizer assim: as amizades erradas nos afastam de Deus. O profeta Micaías havia alertado a Josafá sobre o fracasso que seria a investida contra Ramote de Gileade. Mesmo advertido pelo profeta, Josafá levou diante o seu sonho de unir as tribos de Israel, procurando-se fazer isso com um famoso jeitinho. Em meio a tantos desencontros, Josafá teve que aprender que Satanás nos proporciona falsas amizades para nos desencaminhar da santidade e da verdade. Essa dedução me levou a pontuar alguns amigos que devemos nos afastar em nossas caminhadas cristãs. Se quisermos gozar da vida eterna, amigos do meretrício, amigos do roubo, amigos de intriga, amigos da ganância, amigos do sexo desenfreado. Lembre-se que a santidade é imprescindível para alcançarmos o céu. O rei Acabe era um rei mau, colocou Josafá para morrer em seu lugar. Olha o que está escrito, irmãos, nessa história em 2 Crônicas, segundo livro da Crônicas, capítulo 18, do versículo 28 ao 34. Olha que situação, olha que enrascada que esse rei perverso, esse rei mau, Acabe, ele queria colocar a Josafá. Capítulo 18, versículo 28 ao 34, diz assim: subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, vestes as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Olha a jogada, irmãos, de um rei mau. Deu ordem, porém, ao rei da Síria. Olha a ordem do rei da Síria, aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra o grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Iam matar Josafá. Está vendo o trâmite que o rei Acabe tinha feito para que Josafá vinha ser morto em seu lugar? E o cercaram para pelejarem, porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e o Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque eu estou muito ferido, diz assim o rei Acabe. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Presta atenção, meus queridos, com as amizades que pode fazer nos afastarmos de Deus, com as práticas que não agrada a Deus. Pedro ele vai dizer lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 14 ao 16. Olha como que Pedro ele vai começar esse versículo.
como filhos obedientes. Aí ele vai fazer vocês lembrar de algo. Não vos conformeis com as concupiscências, com os desejos que antes vocês tinham na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sejais vós também santo em todo o vosso procedimento, porque está escrito assim, diz o verso 16: sereis santo, porque eu sou santo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O tópico 2.3 diz assim: escolhas erradas propiciam fracassos. Josafá aliançou-se a Acabe através do casamento de seus filhos. Uma aliança feita sem a direção de Deus gera sofrimento e dor. Atalia, anos mais tarde, quase exterminou a descendência de Josafá. Na ocasião, Acabe persuadiu a Josafá para que fosse com ele a batalha contra Ramode de Gileade. Josafá prontamente se disponibilizou a ir com Acabe. Mesmo ouvindo a advertência divina para não ir, Josafá ignorou e foi para a batalha juntamente com Acabe e seus exércitos. Nessa batalha, Israel e Judá foram derrotados e Josafá quase morreu. O Senhor tinha planos grandiosos para Josafá, assim como ele tem para todos nós. Mas é necessário atentarmos para quem está andando conosco, pois as más companhias corrompem os bons costumes. Primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 15, versículo 33. Está escrito em 2º livro dos Reis, capítulo 8, do versículo 16 ao 18, que Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. E ele andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram o da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. A filha perversa de um rei perverso influenciou no reinado do filho de Josafá. E agora presta atenção no agir do inimigo na vida da pessoa. Você lembra lá de Neemias, no capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os dois ali principais ali que foram contra a construção do muro, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que iam avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começaram a fechar, e eles se iraram-se de sobremodo. Essas pessoas se iraram quando estavam construindo o muro. Agora presta atenção no decorrer da história. E em Neemias capítulo 6, no versículo 15, diz que acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. A perseguição, ela não parou aí. O inimigo, ele começa a criar estratégia. O muro, ele foi edificado, o muro, ele foi levantado, mas o inimigo, ele não parou por aí para atrapalhar o povo de Deus. O significado, presta atenção no significado da palavra diabo, ela vem de diabolos, que é aquele que lança através de quem? E sempre ele estará lançando circunstância para quê? Para que o povo de Deus seja derrotado. Agora presta atenção que Tobias era um dos opositores à construção do muro. Em Neemias capítulo 13, versículo 4, diz assim, presta atenção: ora, antes diste,
Eliasibe, sacerdote, encarregado das câmaras da casa de nosso Deus, se aparentara com Tobias. Olha, agora Tobias ele foi e se tornou da família de quem? Do sacerdote da casa de Deus. E no verso 7 diz: onde Tobias for morar, e vim a Jerusalém, e soube do mal que Eliasibe fizera em servir a Tobias, preparando-lhe uma câmara nos átrios da casa do Senhor. O inimigo não descansou. Ele tentou combater a reconstrução do muro, mas depois que não conseguiu, ele entrou na família do sacerdote e foi morar onde? Dentro da casa de Deus. Olha o perigo de você fazer aliança com pessoas que não é de Deus, que não quer nada com a Bíblia, meus queridos. Já o tópico 3, agora nós vamos entrar no último tópico, que está escrito assim: uma batalha épica. O tópico 3.1 vai dizer assim: a oração e jejum, armas poderosas. Tópico 3.2, atitudes para se galgar a vitória. O tópico 3.3, em meio às crises, o segredo é adorar. Agora nós iremos aqui aprender um pouco com Josafá. Algumas lições nós tiramos daqui de 2 Crônicas, no capítulo 20. Onde que está baseado esse tópico 3. A primeira coisa que Josafá fez foi orar. Mas nós iremos ler agora, 2 Crônicas capítulo 20, os 4 primeiros versículos. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Verso 3: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Verso 4: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram a buscar o Senhor. Quando chega uma luta maior que a nossa força, o segredo é orar. A nossa atitude é orar. As reuniões de oração, meus queridos, brotam no ventre da crise. É quando as coisas apertam e quando a gente se sente ameaçados, é que caímos de joelho em oração. E quando nós devemos orar? Quando o inimigo nos ataca. Josafá convoca a nação para orar na hora do perigo e do cerco. E no verso 4, todo o povo estava reunido em oração. Tem hora, queridos, que a oração é pessoal. Tem horas que você deve fechar a porta do seu quarto e orar. Mas tem hora que a oração deve sair do quarto. Ela deve ir para a rua. Um chamamento coletivo de todo o povo de Deus. Isso é importante, pois quando o inimigo nos ataca, ele precisa saber de uma coisa: que o povo de Deus, ele se une na crise, na dor. O povo de Deus se volta ao Todo-Poderoso para buscar a sua face. A oração é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. A oração é você se conectar ao altar da terra com o trono do céu. A oração é quando você se junta aquilo que o homem não pode com aquilo que Deus tudo pode. Olha o que Josafá disse lá no verso 12.
desse capítulo 20. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão. Olha o sentimento de incapacidade de Josafá. Esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. É colocar, queridos, colocamos em prática o que está no finalzinho do versículo. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Quando estamos sem saída, Deus abre uma porta. Quando você vai para o fundo do poço, Deus levanta você de lá. Quando você acha que acabaram todos os seus recursos, os reservatórios dos recursos divinos estão disponíveis para você. E como nós devemos orar? Olha no verso 3, Josafá nos ensinando. Diz que ele apregoou um jejum em todo o Judá. Quando você jejua, primeira coisa que acontece em você é um quebrantamento, uma espécie de humilhação na presença do Senhor. Quando jejuamos, estamos dizendo para Deus que nós temos mais fomes de Deus do que do pão da terra. É necessário orar e jejuar nas grandes crises. E nas grandes crises, Deus deu a vitória ao seu povo através do jejum e da oração. Lembrai de Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11. Ele diz assim, Deus falando, bem eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me buscarei, passareis a orares a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar o vosso cativeiro. O povo buscou a Deus e agora é a hora de buscar a Deus, mas também tem a hora de parar para ouvir o Senhor falar. E 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 13 ao 17, o povo buscou a Deus. E agora chegou a hora de parar e deixar Deus falar com o seu povo. No verso 13 ao 17 vai estar escrito assim, preste atenção. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos disse, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Cis, e não os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Verso 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o princípio aqui que nós aprendemos. Buscamos ao Senhor, colocamos toda a nossa confiança, abrimos nosso coração. Senhor, eu não tenho força, eu nem sei o que fazer, Senhor. O Senhor,
Ele irá te responder, querido, pois é necessário você abrir o seu coração a Deus. Presta atenção nessa lição, nesse ensinamento que temos aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. É um ensinamento que nós devemos procurar o Senhor, depois esperarmos que o Senhor vai nos responder. Deus está conosco. E agora presta atenção sobre o louvor. O louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. Olha o ensinamento de 2 Crônicas capítulo 20, versículos 21 e 22, diz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Verso 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e todos da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Queridos, presta atenção, em vez de murmurar, escolha cantar. O louvor, ele confunde o inimigo. Olha, presta atenção, o louvor, ele confunde o inimigo. Olha no verso 23 o que está escrito: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, acabando eles com os moradores de Seir, e ajuntaram-se uns aos outros a destruir-se. Eles começaram a matar eles próprios, querido. O louvor, ela começa a confundir o inimigo. Nós não temos que usar armas. Temos que usar sim armas espirituais e não armas carnais. O que não podemos fazer, Deus ele pode fazer para conosco. O que você não tem poder para fazer, Deus tem. Precisamos, presta atenção, precisamos nos colocar de joelho, precisamos jejuar, precisamos parar para ouvir a voz de Deus, precisamos crer em Deus, precisamos crer nas promessas de Deus e precisamos cantar para a tempestade ir embora. Nós cantamos louvores para obter vitórias. E a nossa conclusão da lição vai dizer assim: obedecendo a Deus, Josafá colocou os levitas à frente do exército. Enquanto louvavam, o Senhor preparou emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram uns aos outros. Somos o povo do Senhor e Ele guerreia as nossas guerras, enquanto formos fiéis adoradores. Querido, guardem esses ensinamentos aqui de 2º livro das Crônicas, do capítulo 17 até o 20. Ensinamentos importantíssimos, são princípios bíblicos para termos um relacionamento para com Deus. Amém? Deus os abençoe e que o Espírito Santo trabalhe na minha e na tua vida. Muito obrigado. Amém.